Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, olhando para o mercado do boi, que ainda segue sem referência, ainda segue bastante truncado em termos de negociações. Hoje a gente completa aí 15 dias desde aquela início da especulação em relação aos casos de vaca louca aqui no Brasil. Desde aquele momento o mercado acabou ficando sem um norte específico, né? Mesmo com a confirmação da OIE de que o caso estaria encerrado depois da confirmação que os casos seriam de vaca louca atípica, ainda assim o mercado segue bastante travado. E a gente vai entender por que nessa conversa com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui o Caio já com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E até agora, nada de novidade do mercado, e o mercado está travado por quê, Caio? Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer, Alexandre. Alexandre, acho que assim, o principal motivo do mercado estar travado, tá sem muita referência de preço, é justamente a nossa dependência que a gente tem para a China, né? Então a gente tem as nossas exportações hoje, dentro da nossa cesta de exportação, a China representa alguma fatia entre 62% e quase 70% de tudo que a gente exporta. Então, em termos dessa carne bovina, então a nossa dependência com ela realmente é como se fosse um cordão umbilical. Então, essa é a principal razão aí para essa bagunça de preço estar acontecendo. Então, a gente tem estoque que poderia ser direcionado, provavelmente estava sendo direcionado para a China, que está em stand-by. A gente tem estoque de animais que estão dentro de confinamentos, prontos para terminarem, que provavelmente tinham contratos firmados já de sobrepreço, de CPEA mais prêmio, balcão mais prêmio, no que encaixar para o mercado chinês, que também está em stand-by, que a indústria não pode abater esse animal e largar essa carne estocada, porventura a China vinha abrir a gente amanhã, ou hoje, ou depois da manhã, eu pegar todo esse estoque que foi abatido e direcionar para a China. Porque, na verdade, o veterinário ele tem que fazer a vistoria no abate. Então, ele vai habilitar aquela carcaça ou não no abate. Então, tem muita coisa. Esse imbróglio ainda tá muito grande, justamente por causa da nossa dependência, realmente, imensa, né, que a gente tem da China hoje, em termos de exportação e formação de preço também, né, para o boi, né? Pois é, mas na prática o que está acontecendo? Os abates não evoluem, Caio? Alexandre, na prática, a indústria que é habilitada para a China está em compasso de espera, está em stand-by. As pequenas indústrias que não são habilitadas para a China passam a ter uma precificação, porque tudo cai, né, em termos de preço. Então ela passa a trabalhar ou a tentar comprar esse animal um pouco mais barato, né, porque o mercado está um pouco mais bagunçado. E a pequena indústria consegue repassar essa carne ainda em preços antigos, porque você tem também um certo desabastecimento do mercado interno, porque querendo ou não, uma indústria habilitada para a China, ela não consegue abater 100% daquilo para a China, tem muita coisa que ela ainda acaba direcionando para o mercado interno. Então, o fato dessa indústria estar em compasso de espera, ela acaba também não fomentando o mercado interno. Então, a gente vê que o mercado interno está passando por um pouco de firmeza, né? Já era para o mercado interno estar recuando, mas o mercado interno justamente não recua, porque o mercado interno está praticamente, entre aspas, está, bem dizer, desabastecido. Então, você tem um compasso de espera, sabe? A indústria grande não quer direcionar tudo que ela faz para o mercado interno, porque ela sabe que o volume é muito grande, ela é dependente da China, então se ela direciona isso para o mercado interno, ela acaba bagunçando mais ainda o mercado interno. Então, a expectativa e a torcida não é só por parte do pecuarista. Eu acho que a indústria também está torcendo para que a China levante esse embargo o quanto antes para a vida voltar um pouco mais ao normal, né? Pois é, Caio, mas da última vez, lá em 2019, me parece que a resposta foi mais rápida, enfim, o retorno foi mais rápido. Tem alguma
preocupação com o prolongamento aí dessa falta de notícias, Caio? Então, acho que o Brasil está com uma equipe, né? A gente está tendo um evento lá na China. Acho que inclusive o presidente está lá. Eu acho que a Tereza, a nossa ministra, também está na China. E está tendo algumas tentativas de reatar isso ao longo dessa semana. Então tudo pode acontecer. Naquele ano de 2019, se eu não me engano, foram 14 dias. Hoje a gente está do levantamento, a gente está com 11 dias, porque acho que o levantamento foi dia 4, se eu não me engano. Só que o boato aconteceu realmente desde o dia 1º, dia 2, então a gente está entre 12 e 14 dias aí da existência da conversa, então por enquanto nós estamos no mesmo padrão do ano passado. A gente tem agora na China 2 semanas de feriado muito grande, que começa a semana que vem, então a gente tem segunda, terça e quarta de feriado na China, não me pergunte qual é o motivo, eu não sei te falar, e na outra semana também tem segunda, terça e quarta de feriado na China. Ainda não é o Ano Novo, não é o feriado de Ano Novo chinês, do calendário chinês, mas são 2 feriados muito importantes que vão pegar aí para a semana que vem. Então, daí a importância do Brasil conseguir levantar esse embargo ainda essa semana, talvez hoje, talvez amanhã, talvez sexta-feira, porque muita gente acha que se deixar isso para a próxima semana, aí enrosca, provavelmente nós temos mais 2 semanas de imbróglio lá na China, sem muita coisa acontecendo. Então, daí acho que a força-tarefa aí do Brasil de tentar levantar esse embargo ao longo dessa semana, talvez até sexta-feira, talvez até sábado, justamente para dar saída, para dar fim nesse estoque que existe, né, de carne, e fazer com que a indústria tome o rumo dela comum, tome o rumo dela normal que a gente já vinha tomando, e aí as negociações começam a rodar de novo, né? Lembrando que o fato da gente ficar 14, 15, 20 dias ou 10 dias parado, isso causa também um embaraço logístico muito grande, né? Porque você tem navios que provavelmente estavam saindo da China, que provavelmente ficaram parados, você tem container que já estavam programados para vir do Brasil, que ficam parados, você tem uma fila também de embarque aqui também, que provavelmente aumenta e fica parado. Então, a gente volta à China, vamos supor que a gente volte, que a China volte hoje. Então, a gente tem uma notícia ótima, a China está voltando. O mercado não volta a pagar amanhã, ou depois de amanhã, ou segunda-feira, os preços que vinham pagando, justamente você tem um entrave logístico, que isso deve levar mais ou menos uns de 10 a 15, de 10 a 20 dias pós a confirmação do levantamento de embargo. Quer dizer, não é simplesmente voltar à situação normal assim que for declarada a suspensão do embargo. Então, é uma condição um pouquinho mais complicada. Agora, Caio, qual que é a sua análise da Arábia Saudita, né? Dessa suspensão determinada pela Arábia Saudita? É uma coisa para se preocupar? Eu acho que não, eu acho que já foi esclarecido o caso, né, que é vaca louca típica, e é uma questão comercial, é uma briga comercial, né, que a gente está do lado de cá, né, a gente está apanhando nesse momento, mas no contexto de quem está comprando, isso foi um presente que aconteceu para quem está comprando, e é uma oportunidade de comprar mais barato, então é briga comercial, né, é briga comercial. Eu costumo dizer, a gente está hoje fazendo uma correlação entre mercado interno e mercado externo. Tem muita gente falando que a carne não caiu, a carne não caiu. A gente está numa via como se a gente estivesse indo, por exemplo, para uma determinada cidade, para São Paulo, por exemplo, entrando na Castelo Branco lá no horário de pico, entrando dentro de São Paulo, então está tudo lotado. Só que a gente que é do mercado interno, o frigorífico que é do mercado interno, tem um selo VIP. O resto dos carros estão todos no acostamento. Então, a estrada de quem tem o selo VIP, que hoje é o mercado interno, está fluindo normal. Só que o acostamento está lotado de carro, que é o confinamento, em stand-by, à espera de liberar a via principal. Então, assim que libera a via principal, vem todo mundo para o meio da via. E aí vai fazer aquele compasso de espera de novo até que as coisas começam a se fluir normalmente. Por isso que a gente fala que a logística, quanto mais tempo a gente ficar parado,
maior é o imbróglio dessa logística, né? Porque, infelizmente, pegou indústria habilitada para a China batendo uma capacidade muito grande de boi, pegou os confinamentos nas regiões que são confinadoras muito cheios, com filas de espera de entrada, e a maioria dos confinamentos, todos eles lotados até a tampa, e pegou uma situação de ração muito cara, né? Então coloca realmente diárias muito caras, então coloca um tempero extra aí nessa espera, né? O pecuarista não consegue esperar muito tempo dentro do confinamento, a indústria, né, não consegue simplesmente suspender o embargo, vamos começar a bater todo mundo, joga o preço para cima, põe todo mundo para escalar, porque esse contexto, esse exemplo que eu dei das duas vias, né, ela vai entrar numa via só. Então, isso aí vai causar um transtorno que de imediato não vai surtir muito efeito de alta, né, eu imagino. E a própria indústria vai acabar jogando o preço médio da carne para baixo também, né, se ela fizer isso, né? Então, assim, a gente está realmente num compasso espera, esperando a notícia positiva, né, do levantamento do embargo, que a gente acredita que tem que acontecer até sábado ou até sexta, porque se entrar nas próximas 2 semanas, como eu citei agora, tem essas 2 semanas de alto feriado lá, são 6 dias a mais de feriado, 3 na próxima e 3 na outra. Então, isso aí deve se a gente entrar para a semana que vem sem uma solução, a gente pode ter 2 semanas a mais de espera e causar um transtorno muito grande. E o fato de a gente ter um levantamento do embarque também agora de imediato, eu acho que o efeito positivo ele vai ser muito mais na bolsa do que um efeito prático, talvez, no mercado físico, justamente por causa desse imbróglio todo que acontece na parte logística, né? Agora você falou aí da questão dos confinamentos. O fôlego está terminando já também, né, Caio? Para quem tem o animal pronto. Olha, Alexandre, eu não gosto nem de pensar como que isso tudo vai se resolver. E a situação hoje que está o pecuarista, né? O pecuarista que está com esse animal no confinamento. Você pensa também, o pecuarista está com esse confinamento. Existe 2 tipos, né, de confinamento. Existe o boitel, 3 tipos na verdade, né? Existe o boitel, existe o confinamento próprio do próprio invernista com o confinador, e existe o confinamento boitel da própria indústria. O confinamento boitel da própria indústria é um negócio um pouco mais complicado, porque a indústria ela amarra, né, o proprietário daquele animal a abater na indústria que fomenta o confinamento. E se a indústria, no caso, não está fazendo os abates direcionados para a China, e isso já tem 14, 15, 12 dias acontecendo, como é que fica o pecuarista que iria abater o animal dele ao longo da semana retrasada e não abateu, e estava programado para abater semana passada e não abateu, estava programado para abater essa semana e não abateu, está programado para semana que vem e está suspenso, e a diária vai comendo, né? A diária vai comendo e o cara não tem muito para onde correr, porque ele não pode simplesmente pegar o boi dele e levar para a fazenda, pegar o boi dele e levar para um outro confinamento. A situação é gravíssima, né? Gravíssima. E uma diária hoje não tá barato não, né, Caio? A gente põe aí 10 dias a mais, aí foi R$ 200 de lucro no boi a menos, né? Né? Pagando aí R$ 20 a diária que for, é R$ 200 a menos. Isso é dinheiro a menos, é dinheiro a menos no caixa, na ponta final. A hora que você risca na conta, realmente, na conta final, né? Despesas, venda menos despesas, são R$ 200 a menos. Então, quer dizer, isso faz muita diferença, né? Muito bem. Bom, vamos aguardar para ver então. Tem que ter uma decisão ainda essa semana. A gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, para a partir daí começar a descongestionar a via, né, Caio? Não é nem uma solução para o problema, é o início de uma tarefa que ainda vai levar algum tempo para voltar para entrar nos eixos de novo. Enfim. É a solução, né? É a solução do problema. Mas essa solução do problema não necessariamente nos trará alívio em preço. É isso que a gente precisa de levar. forma imediata, né?
Exatamente, o alívio vai vir, provavelmente o alívio de preço vai acontecer, só que provavelmente ele não aconteça na hora, muito menos no mesmo dia ou na mesma semana, justamente esse imbróglio todo de vamos começar a bater, e aí joga todo esse boi para dentro da escala e torna uma escala grande de novo, né? Porque hoje a gente olha o aplicativo AgroBrasil, você vê que as escalas de modo geral, hoje estão quase todas vermelhas, né? E há muito pouco tempo atrás o termômetro de escala estava praticamente verde, que era escalas acima de 10 dias. Então, quer dizer, esse compasso de espera dá uma falsa noção para nós, que estamos olhando ali o termômetro do aplicativo da AgroBrasil, o termômetro de escala, de que ninguém está entregando o boi. Realmente, o pessoal está entregando muito pouco boi, mas porque tem muito pouca gente comprando, né? Aceitando comprar. Então, a hora que essa via normalizar, esses animais vêm para a escala. Ou vir para a escala, né? E aí dá de novo essa noção de escala cumprida que a gente já vinha em pós, né? Em pré-notícia, né? Bom, vamos acompanhar para ver. Só para encerrar, Caio, qual que é a sua expectativa ou perspectiva com a China? A gente já entendeu a importância da volta da China, mas eles estariam dispostos a voltar rapidamente? Eles têm necessidade de comprar a carne bovina brasileira? Pelos números da exportação de agosto e pelos números da exportação desse início de setembro, me pareceu que sim, mas será que agora essa situação continua? Alexandre, tudo que eu vou falar em questão de China, expectativa de abertura e expectativa de necessidade, é muito chute, é muito achismo. Né? Se eu fosse chinês, né, eu estou olhando isso como uma baita oportunidade de barganha. E acho que todo mundo. A gente está se pondo como brasileiro, como pecuarista, como confinador, mas se a gente se pôr na banda de lá como comprador, é uma baita oportunidade de barganha. Provavelmente é o que está acontecendo. Quanto a estoque, a China costuma levar um estoque de mais ou menos 3 meses sem necessidade. Então pode ser que ela use esse estoque agora justamente para pressionar nessa barganha. Sem a nossa carne ela não pode ficar. Ela pode postergar um pouco mais para melhorar essa barganha. Agora, qual é o prazo, qual é o tempo que ela pode ficar sem, a gente não sabe. Sabe que a China está passando por uma pressão inflacionária gigante. Essa pressão inflacionária lá dentro do país, os recentes dados de crescimento dela têm influenciado, então você vê que a inflação tem influenciado no crescimento dela, soltou abaixo da expectativa, se eu não me engano foi ontem. Então, assim, a China ela não pode brincar também, o governo chinês sabe disso, não pode brincar também com a inflação. Então, assim, caiu realmente no colo como um presente essa oportunidade dela barganhar isso e diminuir mais ainda a pressão de inflação, né? Boa. Caio, obrigado, viu? Mais uma bela análise aqui para a gente, colocando todo mundo para pensar um pouquinho nas possibilidades aí, principalmente na torcida, né, Caio? Que é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento pela volta da China aí. Muito obrigado e volte sempre, Caio. Obrigado a todos aí, um abração. Valeu. Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Caio alertou para uma necessidade de suspensão dos embargos, principalmente esse embargo para a China, ainda essa semana. É muito importante que isso aconteça, porque, afinal de contas, tem feriado na China. Nas 2 próximas semanas, o Caio explicou para a gente que são pelo menos 3 dias da semana, em cada uma delas, com feriado na China, e isso pode atrapalhar um pouco mais a negociação, a retomada das exportações. E mesmo que as exportações sejam retomadas pela China, que a situação não é imediata, o Caio até comparou aí com a questão de um congestionamento. Você vai ter que organizar esse congestionamento até fazer o trânsito fluir normalmente. Então, é uma situação bastante preocupante, porque o custo de produção de quem está com o boi confinado também só vai aumentando. 10 dias de confinamento significam aí R$ 200 a menos pelo boi
a ser negociado, uma diária aí de R$20, que é o que está calculando o Caio Junqueira. Situação bastante complicada, portanto. Vamos ver os preços, vamos ver na B3, no mercado futuro, como os preços estão se comportando. De olho na tela, vamos lá. Setembro sem negociação, até agora R$ 298 o preço da finalização do mercado de ontem. Outubro, R$ 304, uma alta de 0,66%. O novembro, R$ 313,05, alta de 0,47%. Dezembro, R$ 317, alta de 0,96%. Indicador CPEA, R$ 303,10, números de ontem, queda de 2,41%. São os números de hoje, Mercado do Boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.